Boa noite, pessoal. Começando mais uma live de quartas, o nosso espaço virtual do Centro Espírita Nair Montes de Castro, o nosso celeiro de luz. Que Jesus nos abençoe, que possamos unir os nossos corações a esse Mestre que nos ama tanto e que nos busca todos os dias, como aquele pastor que perdeu uma ovelha muito importante. E ele sai para tentar encontrá-la, para trazer de volta a segurança da propriedade. E nós somos essas ovelhas, e Jesus é o nosso pastor, e ele incansavelmente tenta nos reerguer, nos reconduzir à casa do Pai. Espero que todos estejam muito bem, e hoje vamos dar prosseguimento à leitura do livro Grilhões Partidos, psicografado por Divaldo Pereira Franco, nosso médium baiano, e ditado pelo espírito Manuel Filomeno de Miranda. Já é o segundo livro desta série. Começamos com os bastidores da obsessão e estamos agora em Grilhões Partidos. Espero que vocês estejam gostando, como eu também. E hoje vamos falar um pouquinho sobre dois casos bem interessantes, né? Muito tristes, diga-se de passagem, mas bem interessantes. Um que fala sobre epilepsia e o outro que fala sobre histeria. Duas jovenzinhas com problemas seríssimos, psiquiátricos, neurológicos, e estão no alvo dos nossos queridos amigos da espiritualidade maior para tentar amenizar o sofrimento delas. Mas antes de iniciarmos a leitura, vamos ver quem já está aqui conosco para dar nosso boa noite. E minha querida Carla, oi, que bom que você está aqui. Resolveu o seu problema do Facebook, né? Carla tinha comentado no sábado que havia tido um probleminha no celular, mas aparentemente resolveu, né? Que bom. Muito obrigado pela sua presença, Carla. Obrigado mesmo, tá? Que Jesus abençoe você e toda a sua família. Albertinho, meu querido amigo Alberto, amigo e irmão de todas as horas. Albertinho eu devo conhecer há uns 40 anos. Eu lembro que eu tinha 10 aninhos e ele já devia ter lá seus 30 anos, que o Albertinho é bem mais velho que eu, com seu bigode. Que Jesus te abençoe, Alberto. Manda um beijo para a Ângela, tá? Que o casal esteja muito protegido. Laura, minha querida amiga, Jesus te abençoe. Amanhã, se Deus quiser, estaremos juntos na nossa reunião de Joana de Ângeles. Obrigado sempre pela presença. Maria Terezinha, obrigado também pela presença. Que Jesus te abençoe. Maria Terezinha sempre conosco aqui, né? Muito, muito bom. Aquele beijo especial para o seu neto, tá? Tiago mora no meu coração. Denise, oi Denise, ótima noite. Que Jesus abençoe você também, toda a sua família. Beijo especial na sua filha. Diga, por favor, que eu estou com saudades dela. E quando é que ela vai visitar o grupo na quinta-feira? Márcia, ótima noite, Márcia. Que Jesus te abençoe também. Obrigado pela presença. Muito bom, muito bom. Marisa, minha querida amiga e irmã Marisa. Segunda-feira estarei na palestra, tá? A gente se encontra. Ótima noite para você. Obrigado pela presença. Que Jesus te abençoe. Elizabeth, ótima noite também. Elizabeth também está conosco no grupo de quinta-feira, no grupo de Joana. Obrigado sempre pela presença. Que Jesus abençoe você e sua família. Acho que já podemos iniciar. As pessoas vão chegando aos poucos. E quem perder, depois da nossa live, né, que como o nome diz, é um evento ao vivo no Facebook. Depois eu subo a gravação para o YouTube. Tem lá uma playlist chamada Grilhões Partidos, que é o livro que estamos lendo. Está tudo em ordem e as pessoas podem acompanhar também pelo YouTube. Então, conforme eu havia dito, hoje nós vamos iniciar dois capítulos, se eu não me engano é o 11 e o 12. Um que fala sobre
um problema bem específico neurológico, e o outro que fala sobre algo mais psiquiátrico, né? O primeiro, conforme nós vamos ver aqui, é a epilepsia, e o segundo, capítulo 12, é a histeria. Então vamos falar um pouquinho e ver, compreender o caso dessas duas moças que são alvo desses nossos capítulos. Então vamos começar. Lembrando que antes da leitura do capítulo tem sempre uma passagem de um dos livros da codificação de Kardec, e hoje vai ser o Livro dos Espíritos, segunda parte, capítulo 6. A pergunta 266, Kardec faz a pergunta: não parece natural que se escolha as provas menos dolorosas, né? Imagina, nós, no plano espiritual, desencarnados, nós vamos escolher provas para as nossas vidas futuras. A gente vai encarnar aqui na Terra, então a gente escolhe, eu quero passar por isso, tal, tal, tal. E Kardec pergunta assim, poxa, não seria mais natural nós lá no plano espiritual fazermos pedidos, né, bem leves, de vidas mais tranquilas? E aí o espírito responde: pode parecer-vos a vós, ao espírito não. Logo que este se desliga da matéria, quando a gente desencarna, acaba toda a ilusão e outra passa a ser a sua maneira de pensar. E aí, na hora de escolhermos os nossos desafios, né, nossos problemas, nossas missões aqui na Terra, nós escolhemos às vezes caminhos bem doloridos, porque sabemos que isso é necessário, né? Que a dor, conforme a gente vem estudando há muito tempo, a dor, o sofrimento faz parte da cura do nosso espírito. E aí, Manuel Filomeno de Miranda começa assim o capítulo. Concluída a assistência à senhora Eudóxia, lembrando que semana passada falamos sobre essa senhora, o amoroso mentor convidou-nos a observar uma jovem que dormia desassossegadamente, muito agitada. De quando em quando, era sacudida por tremores violentos, ao tempo que exudava, né, ficava transpirando abundantemente. Não ultrapassara os 20 anos, embora o desgaste orgânico que a consumia. Uma menina, uma criança, né? Com menos de 20 anos, imagina você no hospital psiquiátrico, meu Deus. Observamos que, a despeito do ressonar angustiado, não se encontrava exteriorizada, antes parecia agitada em espírito, com visíveis sinais de perturbação psíquica. De repente, pareceu despertar e, assustada com os olhos demensuradamente abertos, pôs-se a gritar como se possuída por cervíceas rigorosas. Incontinente, no estado de alucinação, ergueu-se, contorcendo-se, tremendo como vara verdes, e tombou convulsionada. Entrou em uma crise epilética, né? O rosto experimentou forte congestão, enquanto os membros mantiveram-se rígidos por alguns segundos, após as convulsões hipertônicas. Quem já viu alguém com um ataque epilético, né, é algo bem triste, bem complicado, né, e preocupante. Logo depois, retorceu-se-lhe a face e a boca cerrou-se, fortemente mordendo a língua. As pessoas realmente têm essa preocupação, né, de morder a língua, tem que se preocupar muito se a pessoa vai bater com a cabeça no chão, se possível segurar, não deixar que ela fique se contorcendo, batendo com a cabeça, né? Advieram as convulsões clônicas com os movimentos de flexão e extensão dos membros e da cabeça, em desconcerto, expulsão de urina e a consequente coma que a dominou, mantendo-a inconsciente por alguns breves minutos. Cessada a crise epilética, despertou, ignorando o que ocorrera, e apesar do cansaço que denotava, levantou-se atônita, com cefaleia, né, com dor de cabeça, sendo vitimada por novo acesso, qual se for acometida de violenta incorporação mediúnica. Repara que ele fala qual se fosse, não é incorporação mediúnica, é uma questão realmente fisiológica, uma questão neurológica. Não tem nada a ver nesses casos em específico, com mediunidade. Com o olhar vigilante, porém, não conseguimos identificar a presença de qualquer agressor desencarnado. Então não tinha obsessor, não tinha nenhum espírito ali forçando isso. Era a pobrezinha da menina mesmo, sozinha. Ante a minha surpresa, esclareceu o instrutor afável e côncio. Estamos diante de uma problemática epilética genuína, muito diferente da classificada como bravais jacksoniana, né, que é uma outra situação, também chamada cortical, em razão de somente manifestar-se quando há lesões do córtex cerebral motor, sistema nervoso central, que é o fator causal das convulsões tônicas e clônicas paroxísticas, que iniciam num grupo muscular de um membro.
Então ele está citando agora, nesse segundo caso aí, que não é o caso da menina, um outro tipo de epilepsia, né, até um pouquinho mais branda. No caso em pauta, no caso da menina, a progressão da enfermidade está conduzindo a paciente ao estado de mal epilético, graças ao fato de se prolongarem as crises sucessivamente por várias horas, quando não raro, pelas consequências que impõe ao organismo em forma de cargas excedentes, poderá ocasionar-lhe a desencarnação, mediante colapso ou consequente a processos de encefalite aguda inevitável. Outras vezes, a sucessão das crises produz perturbações nervosas graves que conduzem o enfermo à total demência irreversível. Então, olha que situações complicadas que isso poderia acontecer. Ela poderia ficar realmente dementada, um termo assim bem chulo, louca, né, de maneira irreversível, ou ter uma crise, um ataque cardíaco, né, e acabar falecendo mesmo, né? Vê que é muito grave. Fazendo uma pausa como a formar juízo para valiosas considerações, prosseguiu. Este é importante capítulo da neuropatologia, que merece acurada atenção, particularmente dos estudiosos do espiritismo, tendo em vista a parecência das síndromes epiléticas com as disposições medianímicas, do transe provocado pelas entidades sofredoras ou perniciosas. Então, como muitas das vezes, né, as pessoas obsidiadas com mediunidade muito forte, elas às vezes caem no chão, se contorcem, parece que estão tendo crises epiléticas, mas não estão. Então, por isso que ele falou que é muito importante, principalmente o espírita, saber diferenciar que existem duas situações. Uma que é totalmente neurológica e outra que é uma questão realmente mediúnica. E existe também o terceiro caso, que é a mistura, né? É uma questão kármica, neurológica, misturado com uma questão obsessiva. Muito frequentemente, diante de alguém acometido pela epilepsia, assevera-se que se trata de mediunidade a desenvolver, qual se a faculdade mediúnica for uma expressão patológica da personalidade alienada. Né? Mediunidade não é doença, mediunidade não é patologia, né, no nosso cérebro. Há agora diferente, como ele está citando agora o caso da menina, sim, aí ela tem uma patologia, ela tem uma doença, né? Graças à disposição simplista de alguns companheiros pouco esclarecidos, faz-se que os pacientes enxameiem pelas salas mediúnicas sem qualquer preparação moral e mental para os elevados tentames do intercâmbio espiritual. Então a pessoa está com uma doença séria, é confundido com mediunidade, querem levar um paciente psiquiátrico, uma pessoa com problemas neurológicos, para desenvolver mediunidade. E não é esse o caminho. Não desconhecemos que toda enfermidade procede do espírito endividado, sendo a terapêutica espiritista de revelante valia. Convém, porém, considerar que antes de qualquer esforço externo, se há de predispor o paciente à renovação íntima, intransferível ao esclarecimento, à educação espiritual, a fim de que se conscientize das responsabilidades que lhe dizem respeito, dando início ao tratamento que melhor lhe convém, partindo de dentro para fora. Posteriormente, e só então, se fará lícito que participe dos labores, dos trabalhos, né, mediúnicos significativos do Ministério Mediúnico, na qualidade de observador, depois cooperador e, no último caso, instrumento, né, médium, se for o caso. Não obstante suas causas reais e remotas estejam no espírito, que ressarce débitos, há fatores orgânicos que expressam as causas atuais e próximas, nas quais se fundamentam os estudiosos para conhecer e tratar a epilepsia com maior segurança através dos anticonvulsivos. Né? Então, como ele está dizendo, a questão da epilepsia, em específico, é algo orgânico. Né? Por mais que existam causas ali kármicas do espírito, mas o fator preponderante é orgânico. Fez nova pausa, olhou a enferma que se encontrava em coma, dando curso à explicação. Pela lei das afinidades, o espírito calceta, né, endividado, aquele cheio de problemas que somos nós somos atraídos antes da reencarnação à progenie, no qual se encontram os fatores genéticos de que tem necessidade para a redenção. Então, quando nós vamos em espírito e aí escolhem um corpinho para nós nascermos, esse corpinho já foi escolhido em cima das nossas necessidades kármicas. Muitas das vezes,
O corpinho seria um corpinho muito saudável se um outro espírito ali nascesse. Mas às vezes nós viemos com tantos problemas dentro da nossa consciência e na geração também desse corpinho, ele acaba criando, tendo alguns probleminhas e vem também avariado, né? Vamos dizer assim, para facilitar a nossa compreensão. Quase sempre seus genitores, os pais, estão vinculados em grupos familiares a esses espíritos em trânsito doloroso, né? Então a família faz parte desse processo, tá todo mundo meio que algemado em dores do passado. O que constitui normalmente, não é 100%, acontece isso, né? Existem as exceções, normalmente manifestação hereditária, com procedência nos graves males do alcoolismo paterno, no uso dos tóxicos, a se expressarem por meio de fatores múltiplos, tais a fragilidade orgânica, as excitações psíquicas, as infecções agudas que geram sequelas lamentáveis. Os mais credenciados mestres discutem se as suas causas matrizes são resultados da intoxicação endógena ou consequentes ao distúrbio da glândula de secreção interna, responsáveis pela cognominada epilepsia genuína. Além dessas, há aquela outra resultante dos traumatismos cranianos, das afecções como a sífilis, a encefalite, os tumores localizados no sistema nervoso central, as emocionais, e alguns autores admitem que a essencial ou idiopática está mais ligada às leis da hereditariedade, não obedecendo ao mecanismo patogênico definido, né? Então, pelo que a gente está vendo aqui, existem aquelas causas que são provenientes do espírito, que ele vai desenvolver lá o corpo com o seu probleminha, e outras também que por questões kármicas, necessidades, a pessoa, a criança vai ter lá uma doença, por exemplo, e a partir daí tem uma alteração, tem uma destruição de áreas específicas do cérebro e começa também a ter epilepsia. Na prática, como a gente vê, tudo está ligado ao nosso merecimento e às nossas necessidades. Muitas vezes, nós temos necessidades de passar por isso. Então, independentemente se a causa vem da nossa culpa ou se a causa vem de uma doença, sempre existe aí a necessidade do espírito. Nada é por acaso. Mesmo nesses casos, temos que levar em conta os fatores kármicos, como ele está dizendo agora, incidentes para imporem ao devedor o precioso reajuste com as leis divinas, utilizando-se do recurso das enfermidades de resgate, como a gente falou. A doença muitas vezes é a nossa cura, expiação purgatória de elevado benefício para todos nós. Utilizando-me do silêncio natural, alvitrei uma indagação. E as sessões mediúnicas não produziriam resultado salutar em casos dessa natureza? Sem demonstrar enfado, esclareceu o sábio instrutor. Sem dúvida, a dívida persiste enquanto se não a regulariza. Considerando-se que o devedor se dispõe à renovação com real propósito de reajustamento íntimo, modificando as paisagens mentais a esforço da leitura salutar, oração e reflexão com um trabalho edificante em favor do próximo e de si mesmo, mudam-se-lhe os quadros provacionais e providências relevantes são tomadas pelos mensageiros encarregados da sua reencarnação, alterando-lhe a ficha kármica. Como vê, o homem é o que lhe compraz, o que cultiva. Né? Então, quando a pessoa, com qualquer tipo de problema, qualquer tipo de doença, qualquer tipo de dor, sofrimento, ela resolve modificar a vida, ter uma vida mais saudável, um pensamento mais equilibrado, trabalhar no bem, principalmente o bem, oferecendo bem aos outros, aos mais necessitados, né? Não estou falando necessidade de dinheiro, não. Às vezes a pessoa está mais perturbada que a gente, né? Pode ser um milionário, mas às vezes está totalmente perdida. E a gente ajuda, a gente orienta, a gente ora. E isso tudo recai sobre as nossas vidas também. Por isso que fazer o bem é extremamente importante. O Evangelho, dessa forma, é a mais avançada terapêutica de que se tem notícia para o homem que se resolve vivê-lo em plenitude. Por isso que na nossa casa espírita nós chamamos as reuniões de cura, não de reunião de cura, mas de evangelioterapia. Porque quando nós mergulhamos na moral cristã, a cura chega e modifica os nossos males. E como me parecesse comportar maiores esclarecimentos, voltei a indagar. Seria então de se supor que não ocorrem manifestações de epilepsia simulacro, isto é, obsessões cruéis produzindo aparentes estados epiléticos? Então é só a epilepsia
realmente orgânica, não existe nada relacionado à obsessão? E aí o espírito responde para ele: indubitavelmente, há processos perniciosos de obsessão, que fazem lembrar crises epiléticas, tal a similitude da manifestação. No caso, porém, em pauta da menina, o hóspede perturbador exterioriza, desculpa, da menina não, desse caso que ele levantou, né, da, da doença, da epilepsia causada por um obsessor. No caso, porém, em pauta, o hóspede perturbador exterioriza a personalidade de forma característica, através da psicofonia atormentada, diferindo da epilepsia genuína. Nesta, após a convulsão, vem a coma. Naquela, a crise sucede o transe, no qual o obsessor, nosso infeliz irmão perseguidor, se manifesta. Então, existem casos que aparentemente aparecem ser, né, a epilepsia, mas não são. São questões realmente obsessivas. Ocorrência mais comum dá-se quando o epilético sofre a carga obsessiva simultaneamente ao mesmo tempo da questão física, graças aos gravames do passado, em que a sua antiga vítima se investe da posição de cobrador, complicando-lhe a enfermidade, então, com caráter misto. Conveniente nesse, como em outros casos, cuidar-se de examinar as síndromes das enfermidades psiquiátricas, a fim de as não confundir com os sintomas da mediunidade, no período inicial da manifestação, quando o médium se encontra atormentado. Então, tem um caso na família, a pessoa está com crise epilética, não é para ficar levando, vou levar para o centro espírita para dar passe, para desenvolver mediunidade. Primeira coisa é levar no neurologista. Depois disso, depois de tratado, aí sim, se quiser, né, faz o trabalho mediúnico. Mas, em primeiro momento, é investigar a questão fisiológica. Nesse sentido, é mister evitar-se a generalidade, isto é, a simplificação do problema com arremetidas simplistas, como é de hábito muitos fazerem. A contribuição fluidoterápica, nas diversas expressões em que se apresenta, é de valor inconcluso, de indiscutível benefício, desde que o paciente se disponha realmente a ajudar-se, né? Leva ao psiquiatra, leva ao neurologista, leva o que for, e também leva ao centro espírita para tomar passe, beber água fluidificada, assistir uma palestra, evangelioterapia. Mal não vai fazer, muito pelo contrário, vai ajudar no tratamento. Silenciou momentaneamente, depois que se voltou a considerar, pausado, cuidadoso. Examinemos a jovem Viviane sob nossa caridosa observação. Agora a gente vai entrar no problema específico dela, das vidas passadas, né? Vamos tentar entender o que aconteceu para hoje uma menina tão jovem ter problemas tão sérios. No último quartel do século passado, iremos encontrá-la na roupagem de atriz menos categorizada, que, portadora de invulgar beleza, de ser entregou-se a toda sorte de dissipações, nas quais manteve graves conúbios com pessoas pervertidas, deixando-se arrastar a gravames muito sérios. Então era uma jovem, bonita, né, atriz, e que se envolveu com várias pessoas, mas a gente vai ver com intuitos bem específicos, né, muito pouco nobres. A aproximação dos 40 anos, como não se celebrizasse no teatro, não deu certo, né, na carreira, fez-se hábil na preservação do patrimônio, em dinheiro e joias, avidamente reunidos pensando garantir-se na velhice, quando exaurida. Para lograr o intento, consorciou-se com um astuto chantagista que a utilizava na arte da exploração de cavalheiros idosos e irresponsáveis, mantenedores de arte galante que conduz aos prazeres fugidios. É claro que logrou sucesso. Demandou a Europa diversas vezes, às expensas de cidadãos apaixonados, entregando o corpo e a alma às mais torpes sensações. Desenvolveu-se-lhe singular ganância, fascinada cada vez mais em tormentosa cupidez pelas joias que a deslumbravam, convertendo-se em infeliz negociante de prazeres mediante a utilização de jovens mulheres que ludibriava e escravizava. Com habilidade em vulgar, recorrendo à dissimulação e ao engodo, em que se lhe fez excelente atriz, logrou descartar-se, né, se livrar do esposo inditoso, porque ele é um comparsa, né, ela devia ser perigoso na vida dela, vai que ele abre a boca, né, comparsa dos seus crimes, através de bem urdido homicídio, no qual tomou parte relevante um jovem apaixonado. Então arranjou um outro, um jovenzinho, que também, e aí ajudou a matar o marido dela. Você vê, olha o drama dessa moça, hein?
a quem se uniu por algum tempo, acariciando glórias, padecendo receios, dando prosseguimento ao programa de leviandades. Temendo a denúncia do compa, quando este denotava sinais de cansaço das suas carícias, não trepidou eliminá-lo, a seu turno, numa das viagens transatlânticas, recorrendo a guloseimas envenenadas, não mais se vinculando especialmente a pessoa alguma, saturada dos excessos da sensualidade e atormentada mais ainda pelo pavor de vinganças ou rapinas no meio em que vivia, explorando as vítimas com maior agudeza e fazendo-se, em consequência, execrável, crapulosa. Então, matou o segundo marido também. Viveu longos anos perseguida pelos desvarios da posse, que defendia mediante a usança de todo artifício imaginável, agasalhando, porém, sem o perceber, a memória das vítimas, em forma de receios e remorsos que se lhe infiltraram na mente em desalinho, até que a loucura, no termo da existência física, arrastou-a ao manicômio, onde sucumbiu, esquecida, malsinada. A gente acha que nunca vai pagar pelos nossos erros? A culpa é um vingador terrível. Não faltaram aqueles que se locupletaram nos haveres deixados, sob os estigmas da desonra, da hediondez. Ingressou no além-túmulo, exaurida e seviciada pelos antigos consórcios, que aguardavam vingativos, padecendo por algumas décadas inomináveis aflições. O genitor atual é o antigo esposo. Aí o marido atual, né, o da menina de quase 20 anos, que já era casada, é o antigo esposo que. Ah, não, desculpa, o genitor, o pai da menina, né? Então era o antigo esposo que a precedeu, a fim de esperá-la e que não titubeou em interná-la nesta casa. Logo se lhe agravaram as crises epiléticas, depois de martirizá-la demoradamente com o desprezo e o ódio com que a tratava. Então o pai sentia alguma coisa, né, que acabava odiando a filha. A mãe, por sua vez, é uma das jovens exploradas que desde cedo exteriorizou singular aversão pela filha, enferma desde os verdes anos da primeira infância, quando padecia as ausências pronunciadoras das disritmias cerebrais, que se agravariam na puberdade, tornando-se a epilepsia genuína de hoje. Compungido, o orientador facultou-nos, em pausa significativa e oportuna, reflexionar ante o quadro austero do sofrimento, a refletir a justeza das leis da vida, que não esquecem, não condenam, não liberam, senão pela reabilitação do culpado, né? Através do aprendizado. Condicionada por longos anos, elucidou com benignidade a dissimulação, a mentira, o suborno, acalentando pavores que arrastaram à loucura. Lesou os centros perispirituais, que, em se fixando no novo corpo, alteraram o metabolismo endócrino, produzindo a enfermidade que ora lhe cobra os delitos cometidos. Então, o espírito da menina tinha tanta culpa que passou por perispírito, diversos desequilíbrios, e o perispírito dela, como está coladinho com o corpo físico, gerou também diversos desequilíbrios dentro da parte neurológica dela, e assim explica-se a causa da epilepsia. Face ao estado avançado da enfermidade, porquanto as fixações mentais antigas ressurgem como alucinações, que lhe complicam o quadro patológico, defronta, quando se desprende parcialmente do corpo nas rudes refregas convulsivas, o amante assassinado, ainda no plano espiritual, que atemoriza com bem urdida maldade. O horror que assoma se transmite à aparelhagem orgânica, motivando nova e penosa crise, a suceder-se, não raro, por horas contínuas. Então, que tristeza, né? Ela vai, sai do corpo dentro dessa crise epilética, e aí, às vezes, ela vê também aquele ex-marido, né? O viúvo. Viúvo não, aquele marido que ela matou, que também odeia ela, e ela vê isso, fica apavorada, volta para o corpo, aí tem nova crise. Tem, então, noção do resgate, embora o tumulto que a vence, reconhecendo a culpa que arrasta consigo, aspirando pela libertação que pressente próxima. Realmente arrependida dos erros praticados, não jaz aqui à mercê do abandono, uma vez que o antigo afeto, em melhor posição espiritual, que intercedeu pelo seu renascimento, vem visitá-la com assiduidade, lenindo-lhe as aflições e encorajando-a a avançar. Sempre tem alguém que nos ama e que quer o nosso bem. Nunca faltam os sublimes recursos do amor, mesmo nos abismos mais infelizes, onde vigem os déspotas
e os maus de todos os tempos, ali transitando para as experiências libertadoras. Nesses comenos, adentrou-se pelo apartamento respeitável entidade que nos saudou cordialmente, acercando-se da enferma, que demorava em estado comatoso no solo. Envolveu-a com imensa ternura, aplicou-lhe recursos refazentes e balsâmicos, desembaraçando-a dos fluidos tóxicos que a entorpeciam e despertando-a. A pouco e pouco fê-la reconhecê-lo. O semblante se lhe tornou agradável, descontraído, e, tomada por inusitada emotividade, deixou-se conduzir, afastando-se daqueles sítios na busca de inovação e paz. Acreditamos, arrematou o mensageiro da caridade, que logo mais desencarnará, vitimada por um colapso cardíaco após haver pago os compromissos negativos antes assumidos. E muitas das vezes, né, a gente vê alguém desencarnando. Ai, meu Deus, que tristeza. Lógico que a gente fica triste. Mas mal sabemos que é uma libertação, porque ela conseguiu vencer todos os pecados do passado e, através dessa libertação, que é a morte, vai conseguir ter a paz, né? Muitos companheiros lutariam para que se permanecesse no corpo, esquecidos de que a vida verdadeira é a vida do espírito, representando a experiência carnal, bênção e oportunidade transitória para a nossa evolução. Estávamos fascinados, realmente também, nós, quando no corpo físico, supunhamos que na epilepsia defrontávamos invariavelmente o fenômeno obsessivo, sem logicar, né, sem raciocinar, que no organismo vêm impressas as necessidades de cada um, a se traduzirem como deficiências, limitações, coartações, problemas de saúde. Idiotia, oligofrenia, mongolismo, hoje a gente não usa mais essa palavra, né? Nós falamos sobre pessoas portadoras de síndrome de Down. Epilepsia, psicoses várias, esquizofrenia, demências são terapêuticas de que se utiliza a justiça divina para alcançar os espíritos doentes que tentam fugir à verdade, mancomunados com o crime e a ilusão. Para que tais cometimentos se realizem, entram em jogo os problemas cromossomáticos e genéticos, tão bem estudados por Gregório Mendel no século passado, encarregados de expressarem durante a reencarnação os impositivos redentores. Bebeu uma aguinha aqui para iniciarmos o capítulo 12. Vamos continuar então. Histeria. Pergunta 357. Que consequências tem para o espírito o aborto? Resposta: é uma existência nulificada e que ele terá de recomeçar. Isto está no Livro dos Espíritos, parte 2, capítulo 7. Prosseguiam as valiosas explicações ante os quadros vivos, nos quais auríamos indispensáveis conhecimentos para a própria eliminação. Confirmávamos que o homem é o juiz de si mesmo, recolhendo da atividade em que se envolveu os frutos merecidos da plantação realizada. Joana de Ângeles fala que nós somos herdeiros de nós mesmos. Os conceitos de justiça ampliavam-se e as soberanas leis de amor se nos reafirmavam, então, como as mais elevadas manifestações da sabedoria divina. A reencarnação, desse modo, afigurava-se-nos como uma escola de recuperação, na qual os espíritos se aprimoram mediante cujo labor recuperam o patrimônio da paz, malbaratado nas aventuras da insensatez e da perversidade. Cada homem é a soma das suas realizações. Na problemática das enfermidades mentais, melhor se desvelam as paisagens íntimas de cada ser, uma vez que o impositivo do resgate exige da organização físico-psicológica a exteriorização dos abusos e crimes perpetrados anteriormente. Ninguém se exime às consequências da culpa. Olha ela aí, a culpa. Esta esculpe na tecelagem sutil e poderosa do perispírito, o de que tem necessidade para anular o gravame. E o perispírito, quando, né, nós estamos encarnados, passa para o nosso corpo físico todo esse desequilíbrio. E aí o nosso corpo físico desenvolve em áreas específicas questões muito sérias de doença, né? De mau funcionamento.
Enquanto reflexionávamos, o sábio orientador indicou-nos uma enferma de aproximadamente 25 anos que dormia, anestesiada pelo sedativo utilizado fazia poucas horas. Ressonava ofegante, traduzindo indisfarçável mal-estar. Não se trataria de algum pesadelo? Inquiri, atencioso. Certamente, anuiu afável. Esta ocorrência, volvi a inquirição, decorre de algum encontro espiritual infeliz na qual se vê perseguida? Poderia ser, respondeu aprofundando a observação. No caso em tela, porém, encontra-se a dormir espiritualmente. A continuidade dos fortes sedativos, por processo de assimilação perispiritual, prostraram-lhe também a alma aturdida. Então ela tomou tanto sedativo que não só o corpo físico dela está dormindo, o espírito dela também está lá inconsciente, porque recebeu muita carga desse remédio. No entanto, fenômenos inconscientes produzem sonhos desagradáveis, por automatismo psicológico, que são frutos das recordações impressas nos dédalos da memória perispiritual. Então, como o espírito dela também está dormindo, mas o espírito está sonhando, ele está tendo acesso ao inconsciente dela, e o inconsciente dela muito provavelmente está cheio de culpa. E aí por isso que ela está tão aturdida, né? Esta é a nossa irmã Angélica, cuja distonia nervosa começou a partir dos 14 anos de idade, agravando-se a pouco e pouco. A princípio, suas crises eram amenas, tornando-se mais a miúde nos últimos meses. É portadora de uma psiconeurose de natureza histérica, em longo curso, a caracterizar-se por ataques violentos de psicatesnia dolorosa que surgira em consequência dos distúrbios neurovegetativos, que vem experimentando desde algum tempo, acompanhados por outros distúrbios de ordem motora. De início, as síndromes eram perturbadoras, revelando-se em estado de hiperestesia, como de hipestesia, em que experimentava rudes embates dos quais saía triturada emocional e fisicamente, tornando-se condicionada por impressões profundas da personalidade desequilibrada, vem caminhando de estágio a estágio na direção da loucura. O tratamento a que se vem submetendo, felizmente, ser-lhes-á muito salutar. E porque a mãezinha seja sempre uma mãe boazinha, hein? Graças a Deus. E porque a mãezinha seja credenciada por expressivos títulos de enobrecimento moral, sua interferência pela oração fila granjear a assistência de generosos benfeitores do nosso plano, que a vem auxiliando no Ministério da Recuperação. Algumas entidades perniciosas que a martirizam, utilizando o seu desequilíbrio, deverão corporificar-se no seu intermédio, por seu intermédio, né? Vão ser seus filhos, mais tarde, caso esteja disposta à maternidade, cessada a doença atual, o que se encarregará de consolidar-lhe a cura, ficando assim liberada em parte dos pesados débitos. Olha a importância da maternidade, hein? O sábio mentor acercou-se de Angélica e tocou-lhe o centro cerebral, que, ao contato da mão poderosa, se impregnou de coloração específica, passando a vibrar singularmente. Aplicou o mesmo recurso ao centro coronário e, logo após, ao genésico, ativados habilmente filamentos coloridos acionados por energia especial, passaram a vitalizar os demais que se acenderam como lâmpadas mágicas, nas quais tonalidades variadas oscilavam em caleidoscópio, circulando e vibrando numa irrigação por toda a aparelhagem fisiológica, agora luminosa aos nossos olhos, como se as artérias, veias e vasos estivessem percorridos por desconhecidos gás neon, que se exteriorizava em todas as direções. Nos núcleos de força perispiritual, mais intensas eram as cores em círculos concêntricos sucessivos. Isso mais ou menos, né, que acontece com o passe. Vai entrando o equilíbrio na gente através, né, dessa luz que o médium ele consegue passar, né, com essa transfusão de energia. E o problema é que nós não vemos, mas as nossas luzes internas, né, é como se tivessem todos iluminados através dessas luzes neon. A paciente agitou-se mais fortemente por um momento, sem despertar, e logo após acalmou-se. Quando o instrutor desfez o circuito provocado pela sua energia, através do centro coronário, passaram a diminuir as fulgurações que se reduziram consideravelmente, permanecendo debilmente lampejante. A histeria tornou a consideração, já era conhecida desde remota antiguidade. Fenômenos psíquicos, por ignorados muitas vezes, foram com ela confundidos, como reciprocamente ocorria. Então, às vezes, as pessoas achavam que
Esses fenômenos psíquicos ou mediunidade eram histeria e outras vezes achavam que a histeria era mediunidade, né? Na Idade Média, graças às superstições engendradas pela ignorância e mantidas pela intolerância, a histeria alcançou o seu período áureo, particularmente quando das ocorrências das possessões espirituais coletivas, que tomavam de assalto cidades, regiões, monastérios, do que decorreram às hoje clássicas demonopatias, rudemente punidas pela Igreja, mediante a aplicação de métodos nefandos. Tais crises psíquicas repetiram-se posteriormente durante o chamado período romântico do século XIX. A João Martinho Charcot, o cérebro anátomo-patologista do sistema nervoso, que se dedicou às questões das psiconeuroses, dentre outras, a histeria tornou a celebridade nas aulas por ele ministradas na Salpêtrière, né, aquela universidade francesa, entre 1873 e 1884, onde era médico desde 11 anos antes. Desdobrando-lhe as pesquisas, o professor Pedro Jamet facultou-se transferir para a histeria um sem número de síndromes nervosas, descobrindo o subconsciente, através do qual procura negar toda a fenomenologia mediúnica. A atitude extremista do respeitável estudioso em torno de tão grave problema fez que a sua teoria pecasse pelos absurdos, hoje reaparecendo em muitos aspectos comprovadamente ultrapassada. Por muito tempo, acreditou-se que a histeria estava vinculada exclusivamente às questões uterinas, às mulheres, né? O que a tornava imoral e pecaminosa, no que Freud, ao conceber as bases da psicanálise, discordou frontalmente através de bem fundamentadas razões, constatando estados histéricos também nos homens. Esse hister é útero, tá? Por isso que a mulher, por exemplo, quando está com um câncer no útero, ela tira o útero, o nome que dá é histerectomia. Identificando a região do polígono cerebral de Wundt e Charcot como a sede do subconsciente, Janet e mais tarde Grasset desenvolveu a estranha tese com que esgrimiu cegamente contra a mediunidade desde 1889, quando apresentou o resultado dos seus estudos na obra intitulada O Automatismo Psicológico. O debate em torno do subconsciente desde então vem sendo grande, hoje ressurgindo sob a designação de hiperestesia indireta, do inconsciente. Entre os modernos adeptos da parapsicologia partidária, da psicologia sem alma. Não nos cabe dúvida quanto à fragilidade de tal anunciado, desde que nos constituímos evidência da sobrevivência ao túmulo e do intercâmbio entre as duas esferas de atividade, a espiritual e a material. Não nos cabe dúvida para eles, né, que estão desencarnados, então sabem o que está acontecendo, né? Mas os encarnados aqui têm muitas dúvidas. Não negamos as possibilidades do subconsciente, aliás, estudadas pelo codificador do Espiritismo, Allan Kardec, que merece, todavia, mais detida análise. Como desejando ser mais explícito, prosseguiu. Angélica. Aí vai começar a contar o problema da Angélica. Angélica vem de um passado moral pouco recomendável. Jovem e atraente, aos primeiros dias do século atual, consorciou-se por imposição paterna com um homem a quem não amava, mais idoso do que ela, o que lhe constituiu a princípio inominável martírio. Seu marido, impossibilitado para o matrimônio, confidenciou-lhe o problema que o afligia, né? Já devia ser muito idoso, né? Então não estava mais preocupado com sexo e tal, prometendo-lhe regular liberdade. Então falou para a menina: ó, minha filha, vai viver a sua vida aí, desde que se mantivessem as conveniências sociais para ele relevantes. Mantinha lá uma relação, né, mentirosa para enganar a sociedade e ela podia viver a vida dela. Tal conjuntura afetiva constituía já uma medida coercitiva de que se utilizava a vida, a fim de discipliná-los corretamente. Deveria, portanto, ter aproveitado a oportunidade, mediante a austeridade moral, que a daria a relevante posição espiritual. Isto, porém, não se deu. Acobertada pelo esposo insensato e leviano, tombou em quedas sucessivas, ocultando os frutos das dissipações por meio de infanticídios, abortos, né, impiedosos, que se repetiram por 4 vezes consecutivas, no último dos quais logrou ser expulsa do corpo através de hemorragia violenta. Então, o último aborto que a moça fez, ela acabou até morrendo. Ao despertar no além, reencontrou aqueles que impedira de renascer,
passando a sofrer-lhes acrimônias, injúrias e rudes perseguições. Infelizmente, conduta que tal ainda hoje é corrente, apagar o erro por meio de maior crime, isto é, ocultar o ultraje moral incidido no aborto delituoso, destruindo quem não tem culpa da leviandade. A lei, porém, e essa lei com L maiúsculo, porém, sempre chama a necessidade contra todos os seus arbitrários desrespeitadores, como estamos verificando, porque a nossa lei humana muitas vezes aceita, permite o aborto, mas a lei de Deus, a lei com L maiúsculo, não. Ao reencarnar-se, o espírito culpado, através de processo muito complexo, fixou no centro coronário, onde se situa a epífise, a veladora da sexualidade, os abusos anteriormente cometidos, que foram sendo revelados à medida que a puberdade ativava o centro genésico, produzindo-lhe o estado atual e, simultaneamente, fazendo que a memória dos sucessos infelizes começasse a trasladar-se do inconsciente profundo para o consciente atual, em forma de tormentosas crises evocativas das sensações experimentadas das pavorosas regiões de dor de onde proveio. Então, olha que interessante que Manuel Filomeno de Miranda está nos explicando que a menina criança, ela não tinha nenhum tipo de drama, mas na medida que foi ficando já mocinha, entrando na puberdade, as regiões sexuais do cérebro, né, regiões do cérebro que estão relacionadas à sexualidade, começaram a se desenvolver e essas lembranças começaram a sair desse inconsciente profundo e chegar mais para próximo dela, da consciência dela. E isso gerou um profundo desequilíbrio, né? O inconsciente possui, portanto, fatores preponderantes, não, porém, exclusivamente desta encarnação, conforme desejos dos estudiosos materialistas, que apenas percebem os efeitos sem aprofundarem as causas. E será ela uma obsidiada? Aventei no sentido lato da palavra. Sim, concordou. Aqui, porém, a obsessão é efeito, contingência natural da sintonia da mente endividada, da culpa, com as mentes das suas vítimas. Nela mesma, na paciente, nas zonas fisiológicas, estão as distonias psicofísicas já instaladas pela consciência culpada em forma de sintomas vários e desconexos que, no caso, lhe constituem a histeria. O benfeitor aplicou-lhe recursos próprios através de passes especiais, enquanto nos quedamos a meditar, procurando melhor entender as sutis vinculações causa-efeito na histeria e na obsessão, na loucura e na possessão. E semana que vem, iniciaremos mais um novo capítulo. Pessoal, eu não sei vocês, mas eu achei esses 2 capítulos muito, muito interessantes. Esses 2 capítulos esclareceram muito dúvidas que eu possuía. Então, eu agradeço demais a mediunidade de Divaldo Franco, né, o trabalho tão criterioso, tão sério de Manuel Filomeno de Miranda, as respostas tão profundas de Bezerra de Menezes, que é Bezerra de Menezes que está orientando Manuel Filomeno de Miranda nessas conversas. Esse livro é muito bom, está sendo muito importante a gente ler aqui junto. Tá? Com certeza, se eu tivesse lido de maneira rápida, eu não ia ter aprendido tanto. Então, agradeço demais vocês, que eu tenho que ler 1, 2, 3 vezes o capítulo para entender, para a gente conversar aqui. Então, como isso está me fazendo bem, como eu estou aprendendo mais e mais a doutrina dos espíritos. Obrigado muito a oportunidade que vocês estão me dando, que a Casa Espírita me dá, para a gente mergulhar nesses pontos tão delicados. Obrigado mesmo. Vamos fazer a nossa prece? Se eu encher aqui meu copinho de água, para justamente os bons espíritos colocarem o remédio que eu tanto preciso para acalmar minha mente, curar as minhas chagas espirituais, que todos nós temos profundas mazelas espirituais, e esses remédios, né, essa transformação que Jesus nos convida, é a única forma que temos para resolver. Fazer a nossa prece. Então, como de costume, vamos fechar os nossos olhos, vamos elevar os nossos pensamentos a Jesus, porque o Mestre amado, ele sim é o caminho, a verdade e a vida. Quantas vezes estamos perdidos e esquecemos que o Rabi da Galileia é o caminho.
Quantas vezes estamos em dúvidas e não lembramos que Jesus é a verdade? Em quantos momentos estamos fragilizados, doentes, enfraquecidos e esquecemos que só Ele, só o nosso amigo de todas as horas, Jesus, é a vida. Então, neste momento, vamos elevar os nossos pensamentos a Ele. Sabemos que Jesus está conectado a todos nós. Nós, infelizmente, não estamos conectados a Ele. E é por isso que a oração é um momento de troca, um momento de comunhão. Porque, como aquele Pai amoroso, Ele nos busca incessantemente. Mas, como adolescentes rebeldes, nós não queremos ouvir, não queremos entrar em sintonia com Ele. A oração é o nosso momento de dizer ao Pai amado, ao Pai zeloso, ao Pai amigo: eu te amo, Pai, eu preciso de você, me ajuda, me socorre, me dá força, me dá a mão. E é isso que estamos fazendo. E estamos fazendo em conjunto. Estamos fazendo através dos amigos espirituais que também estão aqui buscando os nossos corações, semeando diariamente a boa nova, regando todos os dias essa semente para que ela consiga florescer. E hoje nós estamos abertos a essa água divina que trabalha a terra, que mostra a semente que ela é capaz de crescer na direção do sol. E sol é o Jesus. Obrigado, Mestre amado. Que a tua paz esteja em nossos corações, em nossos lares. Que a tua luz, as tuas bênçãos recaiam sobre as nossas cabeças, sobre as vidas dos nossos familiares, dos nossos vizinhos, mas principalmente, Senhor, sobre as existências daqueles que não te compreendem, aqueles que te negam, aqueles que te perseguem. Esses são os que mais necessitam de ti. Obrigado, Senhor. Fica conosco, hoje e sempre. Assim seja, Mestre. Muito obrigado, pessoal. Obrigado de coração a oportunidade que todos nós aqui estamos tendo de alguma forma, numa quarta-feira à noite, há mais de 5 anos, estarmos buscando essa conexão metafísica, essa conexão divina. Isso é muito importante para as nossas existências. Fiquemos com Jesus, fiquemos com Maria, mas acima de tudo, fiquemos com Deus Pai, que nos ama tanto e que nos oferece tanto. Até semana que vem, pessoal, se Deus quiser. Uma ótima noite a todos. Obrigado mais uma vez.